Olá, meu nome é Jorge e venho, através deste vídeo, revelar para vocês um estudo de muitos e muitos anos, um estudo sério de muitos e muitos anos. Esse estudo é sobre São Gregório de Nissa. Todos os que amam a verdade devem assistir este vídeo. Se existem inúmeras fontes revelando que São Gregório de Nissa foi um dos melhores teólogos que já existiram, então por que será que ninguém conhece os seus principais escritos? Por quê? O que será que existem nesses escritos? Tenho a honra de revelar para vocês porque os escritos desse santo, que viveu no século IV, são completamente omitidos nas igrejas, nas catequeses, nas escolas dominicais, nos debates religiosos e em todos os seminários de teologia em geral. Vou revelar porque esses escritos são vergonhosamente omitidos. Farei comentários sobre isso e nas partes mais polêmicas citarei pensamentos de grandes exegetas e de respeitáveis dicionários bíblicos e teológicos. Quem assistir este vídeo até o final será extraordinariamente recompensado, pois o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, revelou, abre aspas, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, fecha aspas. João 8,32. Apesar de ser considerado um dos melhores teólogos de todos os tempos, infelizmente existe, no máximo, uma dúzia de vídeos na internet falando sobre São Gregório de Nissa. E o maior desses vídeos tem no máximo 5 minutos de duração, o que é lastimável dado a relevância desses escritos. Através deles mostrarei diferenças absurdas entre o que acreditavam os cristãos nos primeiros séculos e o que é pregado em todas as igrejas, sem exceção, no mundo inteiro, nos dias de hoje. São Gregório de Nissa foi o mais importante discípulo de Orígenes de Alexandria, que viveu quase um século antes, entre os anos 185 e 254 DC. Orígenes é considerado, por inúmeros teólogos, o maior teólogo que já existiu em todos os tempos, ao ponto do próprio São Jerônimo declarar, no século V, que Orígenes foi, abre aspas, o maior mestre desde os apóstolos, fecha aspas. Ou seja, para São Jerônimo, ninguém superou Orígenes em estudos bíblicos durante 5 séculos. Mas muitos pais da igreja, nessa época, consideravam Orígenes, abre aspas, à luz do Evangelho depois dos apóstolos, fecha aspas. Erasmo de Roterdã, um grande teólogo do século XVI, declarou que aprendia mais sobre a filosofia cristã em uma página de Orígenes do que em 10 de Santo Agostinho. E mesmo em nossa época, Orígenes inspirou grandes teólogos como, por exemplo, von Urs Balthasar, Henri de Lubac e o cardeal francês Jean Danielou, que o considera o maior teólogo antes do Concílio de Nicéia, que ocorreu em 325 DC, e que também o define muito bem como um verdadeiro gênio do cristianismo. Tudo isso seria simples se não fosse por um problema. A principal doutrina de Orígenes é a da apocatástasis ton panton, termo grego que significa a restauração de toda a raça humana, sem exceção. Essa doutrina foi pessimamente interpretada durante séculos, até os dias de hoje, em virtude de uma vergonhosa condenação, num concílio criminoso em 553 DC. Não faltam fontes históricas irrefutáveis
de que esse concílio foi convocado para defender a heresia do monofisismo, heresia que prega que Jesus Cristo é apenas Deus. Nele, Orígenes e seus escritos foram injustamente condenados, pois alegavam que ele defendeu até a restauração do diabo, quando, na verdade, 3 séculos antes, abre aspas, Orígenes protestou indignado ao ser repreendido neste ponto, dizendo que não havia defendido tal teoria, fecha aspas. Isso está no livro Patrística, na página 361. Raciocine comigo. Por que Orígenes foi acusado de heresia somente 300 anos após a sua morte? É muito tempo. Será que grandes teólogos como Ambrósio de Milão, Jerônimo e Agostinho de Hipona não leram as suas principais obras durante esse período? É contraditório o maior teólogo de todos os tempos ser acusado de uma heresia tão absurda. Porque o maior representante da Igreja nessa época, que foi o Papa Vigílio, foi 2 vezes sequestrado e severamente humilhado durante 10 anos, até que fosse forçado a assinar todas as decisões do Sínodo e desse Concílio de Constantinopla II em 543 e 553, respectivamente. Desafio os teólogos e os historiadores a investigarem esses fatos históricos, pois essa condenação permaneceu vergonhosamente inalterada até os dias de hoje e em todas as igrejas, sem exceção. Essas contradições absurdas despertaram a minha curiosidade em estudar Orígenes de Alexandria e as suas 2 principais obras, que são o Tratado sobre os Princípios e também Contra Celso, e descobri nelas a genialidade do seu autor. Essa curiosidade aumentou ainda mais ao descobrir que São Gregório de Nissa foi, entre todos os pais da Igreja, o mais originista. E não somente isso, ele desenvolveu ainda mais que o seu mestre Orígenes a doutrina da apocatástasis. Entretanto, nem ele, nem os seus escritos foram condenados no concílio, mas, inacreditavelmente, jamais são citados nos círculos religiosos e nas igrejas em geral. Tenho a honra, a partir de agora, de tentar corrigir inúmeras dessas injustiças. Se hoje podemos ter acesso às polêmicas obras de Orígenes de Alexandria e São Gregório de Nissa, os maiores defensores da apocatástasis Tom Panton, foi graças à iniciativa e ao esforço monumental de dos maiores teólogos do século XX, que são Henri de Lubac e de um grande admirador de Orígenes, que é o cardeal francês Jean Daniello, conforme a apresentação de todos os volumes da coleção patrística da editora Paulus. Foi graças ao esforço desses 2 grandes teólogos que resgataram escritos antiquíssimos, mas abandonados pela Igreja, que hoje podemos ter acesso às 3 principais obras de São Gregório de Nissa, que são A Criação do Homem, a Alma e a Ressurreição e, por último, a Grande Catequese, reunidos no livro Gregório de Nissa, com 390 páginas. Vamos a ele. No final da página 17 diz que, abre aspas, no âmbito exegético, São Gregório de Nissa é devedor de Orígenes, fecha aspas. No meio da página 34, diz que para São Gregório a alma é atraída por Deus que purifica e isto não ocorre sem sofrimento.
É preciso deixar bem claro que São Gregório não se refere aos justos, aos bonzinhos, aos arrependidos, aos convertidos, mas aos seres humanos em geral, a raça humana inteira, a raça humana em geral. Isso se revela ao longo de seus escritos, como veremos daqui em diante. No meio da página 36, São Gregório reflete sobre a festa das cabanas, dos Salmos 103, versículos 29 a 30, e Salmo 117, versículo 27, onde diz, abre aspas, tal festa é um símbolo da apocatástasis. Toda a estirpe humana e todas as criaturas racionais serão reunidas na glória divina, depois da libertação de todo o mal e do desaparecimento do próprio mal. Fecha aspas. As igrejas em geral professam há 5 séculos uma doutrina herdada da Igreja Católica, de que com o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, podemos escolher até mesmo o inferno, e que nem mesmo Deus interferirá nesse absurdo. Os teólogos especializados em escatologia usam esse argumento há muitos séculos como o principal fator da condenação sem fim do ser humano no inferno. Mas esses mesmos teólogos também sabem que isso é uma heresia pelagiana, duramente combatida por Santo Agostinho. Entretanto, abre aspas, para São Gregório de Nissa, a vontade do homem é necessariamente mutável. Fecha aspas. Início da página 42. Se essa vontade do homem é necessariamente mutável, então esse fator principal da condenação sem fim do ser humano ao inferno cai por terra e pode ser revertida, e a neurociência hoje demonstra que o santo tem razão. No final da página 46, ele diz, abre aspas, mas os pecadores que deliberadamente não desejam levar uma vida boa se submeterão necessariamente à purificação pelo fogo, que é inextinguível, fecha aspas, que é o mesmíssimo, abre aspas, fogo eterno e castigo eterno, revelado por Jesus Cristo em Mateus 25, versículos 41 e 46. São Gregório deixa claro que essa purificação pelo fogo acontecerá, obviamente, depois da morte do pecador. O santo também não estava se referindo a um suposto purgatório, conforme é doutrinado pela Igreja Católica durante séculos. Essa doutrina foi vergonhosamente inventada durante a Idade Média. Veja, abre aspas, purgatório. O termo purgatório não é bíblico e não é de emprego universal no cristianismo. Ele designa uma noção teológica elaborada a partir da Idade Média no Ocidente. Fecha aspas. Antes que alguém se escandalize com isto, dizendo que isso é uma afirmação de um inimigo da Igreja, de Deus e da verdade, está registrado no volumoso Dicionário Crítico de Teologia das editoras Paulinas e Loyola, nas páginas 1472 a 1474. No seu livro A Criação do Homem, São Gregório diz que na nossa ressurreição somente nosso Senhor Jesus Cristo tem poder de sobra para nos ressuscitar pela cura de um mal incurável. Início da página 131. Ou seja, qualquer mal que seja considerado impossível nesta vida, Jesus nos curará na ressurreição. Se Jesus realizou milagres extraordinários ainda nesta vida material, que se dirá na vida espiritual. São Gregório nos dá exemplos bíblicos disto ao revelar que a potência dos milagres de Jesus vão aumentando gradativamente, desde a cura da febre da sogra de Pedro até a ressurreição de Lázaro, já morto há 4 dias e cheirando mal. Até
culminar na sua própria ressurreição e ascensão aos céus. Conferir isso nas páginas 131 a 135. Até mesmo nos dias de hoje, muitos duvidam que Jesus Cristo realmente morreu para poder realmente ressuscitar. Mas São Gregório, com seu vastíssimo conhecimento médico e teológico, revela que no peito de Jesus a ferida deixou espaço para a entrada de uma mão de homem. Final da página 135. Ou seja, seria impossível alguém viver com uma ferida dessas no peito. Ainda mais atravessando o pulmão e o coração, indicando que Jesus Cristo realmente morreu para realmente poder ressuscitar. Aleluia. São Gregório revela no início da página 213 a forma esférica do planeta Terra, quando muitos, nos dias de hoje, ainda não acreditam nisso. Na nota explicativa da página 214, diz que Gregório utiliza o termo técnico típico de Orígenes, apocatástasis, empregado também por Paulo, em Filipenses 2,10. Com essas palavras, ele alude ao fato de que, uma vez destruído o mal, depois de longos períodos de tempo, não permanecerá senão o bem. Fecha aspas. Final da página 215. E isso em toda a raça humana. Nos seus escritos A Alma e a Ressurreição, São Gregório de Nissa reflete o texto bíblico do rico e o Lázaro, conforme está em Lucas 16, versículos 19 a 31. E diz, abre aspas, a alma de Lázaro está toda presa aos bens presentes e não se volta para aquilo que ela abandonou. O rico, ao contrário, mesmo depois da morte, está apegado à vida da carne, como a um visgo, ixus. Mesmo cessando de viver, ele não se purificou inteiramente. A carne e o sangue ocupam ainda o seu pensamento. Fecha aspas, final da página 226. Observe que a grande maioria das traduções bíblicas revelam que o rico está mesmo no inferno. E São Gregório diz que ali o rico ainda não se purificou inteiramente. Ou seja, ele ainda está num processo de purificação. São Gregório deixa isso muito claro ao revelar que até mesmo a segunda morte, descrita no livro do Apocalipse, nos purificará. Ele diz que se tivermos uma vida virtuosa, só assim, depois da morte, não teremos necessidade de uma segunda morte, que nos purifique dos restos do laço, kolesh, carnal. Fecha aspas. Será que São Gregório não conhecia os 4 textos do Apocalipse que falam da segunda morte? Com essas palavras, ele deixa muito claro que não se tratar de um purgatório, conforme é doutrinado pela Igreja Católica. Os religiosos levaram um susto com esta afirmação, ficaram escandalizados, dizendo que isso não é possível. Mas não sou eu quem afirma isto, mas o próprio São Gregório de Nissa. É só conferir no início da página 227. O santo continua explicando que, abre aspas, atraída por Deus, a alma suporta uma purificação necessariamente penosa, fecha aspas, conforme os pecados cometidos por cada ser humano. No meio da página 234. E continua, enquanto o mal é consumido pelo fogo inextinguível, a alma também, unida a ele, está necessariamente no fogo, até que os elementos espúrios e materiais que foram semeados nela não sejam eliminados e consumados pelo fogo eterno. Fecha aspas. No meio da página 235. Que, repito, não é outro fogo eterno, além do que Jesus Cristo nos revela em Mateus 25, 41.
Para quem pensa que São Gregório está se referindo ao purgatório e não ao inferno, saiba que o saudoso Dom Estevão Tavares Bittencourt, no seu curso de novíssimos Escatologia, no final da página 81, nos revela que os maiores teólogos do século V, entre eles Santo Agostinho, abre aspas, não podia conceber um estado intermediário entre a glória do céu e a condenação do inferno, fecha aspas. E cita novamente Agostinho, que diz, abre aspas, por conseguinte, quem não entrar no reino, certamente será entregue ao fogo eterno. Página 82. Ou seja, para Santo Agostinho e os outros teólogos até o século V, só existiam o céu e o inferno, e nada mais além disso. Isso pode ser confirmado por Dardanos, um amigo de Santo Agostinho, que pede-lhe uma descrição detalhada do além, e ele é atendido com uma carta. Abre aspas, na carta a Dardanos, em 417, esboçava uma geografia do além na qual não havia lugar para o purgatório, fecha aspas. Conforme análise dessa carta, feita por Jacques Legoff, um dos maiores especialistas do mundo em história medieval, na página 93 do seu livro O Nascimento do Purgatório. São Gregório de Nissa continua com seus escritos A Alma e a Ressurreição, dizendo que, abre aspas, a medida da dor depende da quantidade do mal que se encontra em cada um. Não é justo que aqueles que estão tão mergulhados nos vícios proibidos e aqueles que se fizeram arrastar por pecados menos graves sejam atormentados em igual medida enquanto se purificam do mal. Mas é segundo a quantidade da matéria apegada à alma que acenderá mais ou menos a chama dolorosa, tanto tempo quanto subsista aquilo que nutre. Naquele que é oprimido por um forte fardo material, a chama destruidora é necessariamente intensa e de mais longa duração. Naquele que é, ao contrário, menos consumido pelo fogo, a punição reduz os seus efeitos violentos e dolorosos na medida em que o vício que lhe é submetido é menor. Fecha aspas. O santo está dizendo aqui que todos, desde os piores pecadores até os que pecaram menos, receberão uma purificação diferenciada. Acredito não ser necessário repetir o texto. E ele continua. O mal deve, abre aspas, o mal deve ser de fato de todo eliminado do ser. Como se disse antes, o não ser não pode existir. Uma vez que o mal não pode, por natureza, existir fora do livre-arbítrio, quando o livre-arbítrio se encontra em Deus, o mal irá ao encontro da total destruição, porque não lhe restará mais nenhum receptáculo. Fecha aspas. Tudo isso está no meio da página 236 até o início da página 237. Uma pausa para explicação. Existem, nos dias de hoje, várias doutrinas sobre a condenação e a salvação. A Igreja Católica doutrina que existe o céu, o purgatório e o inferno. As igrejas reformadas dizem que só existe o céu e o inferno. E tanto os católicos quanto os evangélicos acreditam que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. Já os adventistas do sétimo dia, os testemunhas de Jeová e outras seitas acreditam na doutrina do aniquilacionismo. O que é isso? É o que as almas dos piores pecadores deixarão de existir. Já os universalistas, e eu acredito que muitos vão me acusar disso, mas existe uma diferença, eu vou provar para vocês qual é. Já os universalistas acreditam que toda a raça humana, sem exceção, irá se salvar. Mas também eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus, não acreditam na ressurreição,
não acreditam na Santíssima Trindade, em céu, inferno, etc. Todas essas doutrinas estão completamente erradas e não existiam nos 5 primeiros séculos da nossa era. Refletindo sobre os textos de Mateus 5, 26, 18, 23 a 35 e Lucas 7, 41, onde Jesus Cristo fala sobre o inferno de fogo e também sobre ter que pagar tudo o que deve, São Gregório diz, abre aspas, isso pode significar somente que aquilo que é devido se deve pagar com os tormentos. Fecha aspas. Final da página 237. E o santo continua dizendo que a liberdade nos foi dada por Deus no início, mas foi em seguida recoberta pela vergonha das dívidas. Início da página 238. Conforme as dívidas e o pagar revelados por Jesus Cristo nesses textos citados. E ele prossegue. E São Gregório prossegue. Se, de fato, Deus está em todos os seres, é claro que o mal não se encontra nos seres. Se supõe a existência do mal, como pode Deus encontrar-se em todos os lugares? Início da página 239. Isso derruba a doutrina aniquilacionista, pois é o pecado que tem que ser destruído e não o pecador. É preciso deixar isso bem claro. Da página 241 até a página 247, ou seja, em 7 páginas de seu livro A Alma e a Ressurreição, São Gregório de Nissa condena as doutrinas da reencarnação pregadas pelos grandes filósofos, dizendo que isso é tratar com insolência o ser humano. Início da página 241. E diz que essa é a doutrina dos que acreditam se purificar apenas nesta vida, dizendo que, para estes, a vida material é uma purificação do mal. Meio da página 246. Ele conclui suas refutações às doutrinas reencarnacionistas, dizendo que seus argumentos estão repletos de erros e privados de fundamento. Meio da página 247. Ele fala da perfeição da ressurreição ao dizer que a ressurreição é a reconstituição, apocatástasis da nossa natureza na sua condição originária, que existia antes da queda. Início da página 271. Falo, seja dos homens que se purificaram do mal já nesta vida, seja daqueles que, depois desta vida, foram curados pelo fogo por um período de tempo conveniente, no meio da página 274. Não canso de repetir, conforme já vimos, ele não está se referindo às doutrinas da reencarnação e nem do purgatório. A cura da alma consiste na purificação do mal, e esta, como se provou precedentemente, não poderá realizar-se sem um estado de sofrimento. Final da página 274. Das páginas 276 até a página 279, São Gregório reflete o texto bíblico de 1 Coríntios 15, versículos 42 a 53, onde dá uma belíssima explicação sobre a ressurreição, dizendo que esta nossa vida é como uma semente que sozinha é pobre, mas quando morremos é como se esta semente como essa semente que cai na terra e se dissolve, misturando-se a outros elementos e circunstâncias que representam a graça de Deus, e assim se transforma numa belíssima árvore repleta de flores, de frutos deliciosos e abrigo de passarinhos cantando, exatamente igual à ressurreição. Aleluia. No seu escrito A Grande Catequese, São Gregório diz que os textos bíblicos onde revelam que Deus quer a salvação dos homens não são uma mera poesia, nem o querer de um pobre coitado que não vê sua vontade ser realizada, mas sim que a potência do Verbo é tão grande como o é sua vontade.
E este poder não deve permanecer ineficaz, mas deve transformar em atos toda a sua vontade de bem. No meio da página 290. E conclui citando 1 Timóteo 4, versículo 4, a fim de que nada na criação possa ser rejeitado, como diz o apóstolo, nem excluído pela participação do divino. Final da página 302. Todo ser humano é constituído mediante a ressurreição na sua forma originária. Pois, quando se viu nu pelo pecado, revestiu-se de pele de seres irracionais, tornando-se irracional. Meio da página 309. Revela, no meio da página 313, que, assim como Deus previu a queda do ser humano, assim Deus previu também os meios necessários da sua salvação. Assim como por um só homem, Adão, a natureza humana não foi excluída do pecado e da morte, por um só homem, Jesus Cristo, ninguém ficará excluído da salvação. Final da página 328. E aos que duvidarem disto, lanço o desafio de responderem: quem é mais poderoso, Adão ou Jesus Cristo? Cita Tito, capítulo 2, versículo 11, e diz: mas desde que se manifestou, segundo a palavra do apóstolo, a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens, que veio nos visitar revestindo a natureza humana. E isso é prova clara e indiscutível da vinda de Deus sobre a terra. Início da página 331. Revela que o Senhor Deus, assim pois, porque é bom, se compadece do homem decaído, e porque é sábio, não desconhece o modo de salvá-lo. No meio da página 337. São Gregório nos diz que não há mérito algum em salvar os justos da prisão, conforme está em 1 Pedro 3, versículos 18 a 20. Como tantos pregam hoje em dia, mas sim os injustos, conforme está no texto bíblico, e que o diabo escolheu Cristo como resgate daqueles que estavam encerrados nas prisões da morte. No início da página 340. Voltaremos neste texto bíblico de 1 Pedro mais adiante.